edital do SIGA tá aparecendo que a sua prova é no dia 20. Tá errado, né? A gente adiou pro dia 25, né? Para fazer as duas turmas Tá. aqui, tá bom? Entendi. Gente, olha só. Eu listei aqui algumas funções do Excel as mais usadas em matemática financeira, né? Eu queria só colocar aqui do lado. Se a gente for fazer, né, um resumo do que a gente aprendeu no curso, a gente pode dividir, ó, juros simples, foi a primeira coisa que a gente aprendeu, juros compostos, depois a gente aprendeu descontos, depois a gente aprendeu taxas, anuidades e amortização. São as 6 grandes áreas aí, né, os 6 grandes conteúdos de matemática financeira, né? Semana passada eu até cheguei não sei se foi na turma de vocês, eu abri o edital do concurso público que vai ter agora do Banco do Brasil, e vocês podem ver que a ementa é exatamente esses 6 itens aí. E hoje, eu vou passar algumas ferramentas do Excel que auxiliam cada um desses itens aqui, né? Existem conteúdos que não tem nada no Excel, mas existe muita coisa que o Excel pode ajudar, baseado naquilo que a gente aprendeu. Então, eu vou passar rapidinho como funciona cada função, depois eu vou explicar um pouquinho da HP12C, né? E aí a gente vai seguindo aí. A primeira função, né, lembrando, quem não tem muita familiaridade com Excel, você acessa essas funções que eu separei aqui nessa aba de fórmulas, e tem um grupo aqui que chama financeiro, né, fórmulas financeiras. Aí, aqui tem um monte de função. Eu separei desse grupo aqui as principais funções usadas em matemática financeira para a gente poder exemplificar cada um aí. Ok? Então vamos lá. A primeira função que eu queria mostrar para vocês é a função que chama efetiva, né? O que é essa função? Essa função, ela calcula uma taxa efetiva. Então, essa função aqui eu vou colorir, né? Vou colorir ela de amarelo. Ela diz respeito ao assunto de taxas, né? Então, a gente usa essa função no conteúdo de taxas. Então, vamos dar um exemplo aqui. Vamos abrir a aula aqui de taxas. Quando a gente fez a aula de taxas, uma das coisas principais era que existia uma taxa nominal e uma taxa efetiva, né? Então, lembra, 12% ao ano é a taxa nominal. Quando colocava assim, capitalizado semestralmente, significa dizer que essa taxa é a nominal e esse período aqui é a capitalização efetiva. Então, vamos pegar esse exemplo aqui, vamos levar lá para a gente poder usar a fórmula. Então, suponha que a gente quer calcular uma taxa, né, que seja a taxa é 12% ao ano nominal, capitalizada semestralmente, e a gente quer calcular a taxa efetiva, né? Então, essa função efetiva a gente vai usar quando a gente precisa calcular, né? Calcular a taxa efetiva a partir de uma taxa nominal. Então, vamos ver como é que funciona a função aqui. A gente vai ver aqui fórmulas financeira e vai procurar a função efetiva. Percebe que ela pede 2 argumentos, né, 2 parâmetros na função. Qual que é a taxa nominal e qual que é um parâmetro que chama número por ano, né? O que é esse parâmetro? É o número de períodos compostos por ano. Então, vamos supor o seguinte, eu quero calcular a taxa efetiva de uma taxa de 12% ao ano nominal, porém capitalizada semestralmente. O que isso quer dizer? Quer dizer que a taxa nominal aqui, eu vou colocar 12%, e o número de períodos por ano, como é capitalizada semestralmente, isso significa dizer que um ano tem 2 semestres. Então, quantos períodos por ano tem da capitalização? Tem 2. Então, aqui eu vou colocar 2. Dou OK. Então, aqui, o que é esse 0,1236? É a taxa efetiva de uma taxa de 12% ao ano, capitalizada semestralmente. Se a gente for lá na aula, que a gente viu,
a gente achou o mesmo valor aqui, ó, 12, aqui, ó, 12,683. Não, peraí. Aqui, ó, 12,36, né? É, 12,36. Então, a partir de uma taxa nominal, eu coloco na fórmula, né, o número da taxa nominal e quantos períodos por ano está capitalizado. Então, vamos dar um exemplo. Eu quero calcular a taxa efetiva de um financiamento de 10% ao ano, capitalizado, por exemplo, trimestralmente. Então, como é que eu vou usar essa fórmula, né? Para calcular a taxa efetiva, eu vou colocar o efetiva. Aí, o primeiro item é a taxa nominal, 10%. O segundo item é o número de períodos por ano. Como está capitalizada trimestralmente e é ao ano, então, como um ano tem 4 trimestres, vou colocar 4. Aqui vai me dar a taxa efetiva de uma taxa de 10% ao ano capitalizada trimestralmente. Ok, pessoal? Alguma dúvida aí? Tranquilo? Vamos seguir, então. Então, essa primeira função é para calcular a taxa efetiva a partir da taxa nominal. Existe uma segunda função, né, como o próprio nome já diz, que chama nominal. Aí vai ser o contrário, né? O que serve a função nominal? A função nominal, ela vai calcular a taxa nominal a partir de uma taxa efetiva. Então, vamos dar um exemplo aqui, ó. Fórmulas, financeira. Vou pegar aqui a função nominal. Aí vamos pegar aqui, por exemplo, qual é a taxa efetiva, né? Então, por exemplo, a taxa efetiva é 12%. E vamos pegar dois períodos, né? Como se fosse semestralmente. O que é esse 11,6? É o seguinte, ó. Como a taxa efetiva é 12% ao ano, quanto que é a taxa, né? Ela é 12% ao ano, só que eu coloquei dois períodos. Então, eu coloquei 12% ao ano, capitalizado semestralmente, né? Como é que eu vou fazer? Eu vou fazer a conta, se eu fosse fazer na mão, seria 1,12, né? Raiz elevado a 1,5, já que é um semestre. Então, achei esse valor aqui, ó, de 1,05, vou tirar o 1, achei essa taxa ao semestre. Como eu quero ela anual, de forma nominal, vou multiplicar por 2. Então, daria 11,66. Eu não preciso fazer essa contaiada toda, basta que eu coloque na fórmula qual é o valor da taxa efetiva e qual o período que ela foi capitalizada. Então, aqui eu já vou ter, não preciso fazer essa conta, essa fórmula aqui nominal já me ajuda nessa parte de taxas. Ok, pessoal? Alguma dúvida? Podemos seguir? Então, essas duas funções praticamente eliminam o capítulo de taxas, né? Com essas duas funções, você calcula tudo que precisa para taxa. Ah, se pedir taxa nominal, você vai usar essa aqui. Se pedir taxa efetiva, você vai usar essa. E o período que vai capitalizar ou descapitalizar, você usa dentro da própria fórmula aqui. Agora, vamos para o que talvez seja o mais importante, né, de função no Excel para matemática financeira, que é esse conjunto aqui, ó, VP, vou botar aqui de laranja, ó, VP, VF, NPR, né, número de períodos, e taxa. Esses 4 laranjinhas que eu marquei são funções do Excel que nos ajudam a calcular juros compostos. Então, vou botar ele de laranja também. Então, esses 4 aqui diz respeito a juros, esses 2 aqui diz respeito a taxas. Como assim, Davi, juros compostos? A grande fórmula que a gente usa de juros compostos é valor futuro é igual a valor presente vezes, né, 1 mais I
elevado a N. Essa é a fórmula que a gente usa para a maioria dos problemas. E pela fórmula aqui, você já consegue saber, né? Vamos colocar aqui perto, aqui, ó. Esse VF aqui é esse VP é esse aqui. A taxa 1 mais I é a função taxa e o N é a função número de períodos. Então, vamos dar um exemplo aqui. Suponha que eu comprei uma televisão de R$2.000, vou pagar uma taxa de 2% ao mês e, na verdade, vamos pensar assim, né? Vamos pensar no empréstimo. Peguei 2.000 emprestado, vou pagar uma taxa de 2% ao mês durante 10 meses. Quanto que eu vou devolver para o banco no final? Vamos colocar esse exemplo hipotético aqui, só para a gente manipular as fórmulas aqui. Como nesse caso eu quero saber qual é o valor futuro, eu vou usar essa função aqui, VF. Então, eu venho aqui, fórmulas, financeiro, vou pegar aqui VF. Aí aqui ele já me abre o menuzinho, ó, taxa. Qual que é a taxa? A taxa é 2%. O número de períodos, que é o N, é 10. PGTO é a prestação. Eu não estou pagando prestação, né? Eu estou pegando um empréstimo. VP, que é o valor presente, o valor do empréstimo é 2.000. E acabou, dou OK. Então, quanto que eu tenho que pagar para o banco, né? Um empréstimo de 2.000 a uma taxa de 2% ao mês no final de 10 meses. Eu tenho que pagar 2.437,99. Então, essa fórmula, né, VF, eu vou usar quando eu preciso calcular nos juros compostos o valor futuro. Agora, vamos trocar. Suponha que eu quero calcular agora o valor presente, né? Então, suponha que eu devo pagar para o banco R$ 2.437,99 daqui a 10 meses. A pergunta é, quanto que eu peguei emprestado? Então, aqui eu vou trocar, né? Ao invés de usar a função VF, agora, como a minha incógnita é a função VP, eu vou usar a função VP aqui. Então, eu venho aqui inserir fórmulas, né? Financeiro, VP. A taxa vai ser 2%. O número de períodos vai ser 10, não tem prestação, e o valor futuro que eu vou pagar para o banco depois de 10 meses vai ser 2.437,99. Na hora que eu der um Enter, a gente achou o valor presente de 2.000, que era exatamente o valor inicial aqui. Então, para calcular o VP, eu usei a função de valor presente. Vamos de novo agora eu vou trocar, vou colocar o I como incógnita. Então, eu peguei 2.000 emprestado. Então, aqui vai ser 2.000. Não sei qual que é o valor da taxa, vai ser minha incógnita. Só sei que dentro de 10 meses, eu vou ter que pagar para o banco 2.437. Para essa fórmula aqui, eu vou usar a função taxa, né? Já que o I agora, que é a taxa, que é minha incógnita. Então, vou pegar aqui fórmulas, financeiro, vou procurar aqui taxa, e aí ele vai abrir o menuzinho. Ó. Número de períodos vai ser 10, PGTO, que é prestação, não tem, VP é 2.000 e VF é menos 2.437,99. Percebe que aqui eu troco sinal, por quê? Porque, lembra aquele que eu falei, né? Quando o fluxo você pega emprestado, o 2.000 é positivo porque o dinheiro entra, né? Quando você vai devolver, o dinheiro sai, você tem que devolver ele para o banco. Então, sempre o sinal do VP tem que ser o contrário do sinal do VF. Um pode ser positivo e negativo, se para você ficar mais fácil decorar o contrário também pode ser. Então, eu coloco sempre o VP positivo e o VF negativo. Nesse caso, eu dando um OK aqui, vai me dar uma taxa de 2%, que era a taxa lá que a gente tinha colocado no início. Por último, agora eu vou fazer meu N como incógnita, né? Então, vou colocar a taxa aqui 2%. O N agora, né, eu não sei quanto que é. E aí, meio que a pergunta aqui é o seguinte, eu peguei um empréstimo de 2.000, vou pagar uma taxa de 2% ao mês e vou devolver para o banco, no final do período, 2.437,99.
A pergunta é, quanto tempo que dura esse empréstimo? Então, o N, que é a incógnita, então eu vou usar essa função NPER, né, que é uma abreviação de número de períodos. Então, eu venho aqui, fórmulas, financeira, vou usar aqui NPER, a taxa vai ser 2%, PGTO não tem, né, porque não é prestação, o PV é 2.000 e o VF é menos 2.437,99. Se eu der um Enter, eu vou achar aqui que o N, né, o período N é 10, ou seja, em 10 meses eu vou ter que devolver esse empréstimo. Então, aqui eu dei num único exemplo, né? Um exemplo bem simples aqui. Qualquer que for a incógnita aqui, né, nessa equação, você consegue resolver ela com funções do Excel. Pode ser valor presente, valor futuro, taxa ou N, prazo. Qualquer um você pode usar qualquer uma dessas funções aqui. Ok, pessoal? Alguém tem alguma dúvida? Podemos seguir? Então vamos seguir. A próxima aqui é uma função muito importante, a gente já viu ela na aula, que é uma função de PGTO, que chama, né? PGTO, que é a abreviação de pagamento, né? Essa função, vou colorir aqui de verde, a gente vai usar essa função em anuidades, né? Para calcular valores de anuidades. Como é que funciona, né? Vamos só lembrar aqui como é que funciona anuidades. Anuidades. Opa. A gente viu na última aula que anuidades. Na última aula, não, né? Há umas 2 ou 3 aulas atrás. Anuidade é pagamentos sucessivos iguais, né? Então, quando eu falo de anuidades, eu estou supondo que os pagamentos são em sequência e eles têm o mesmo valor, né? Então, vamos supor aqui, ó. Vamos supor que eu, nesse caso do exemplo aqui, né? Eu peguei 2.000 emprestado para pagar em 3 prestações. Qual que é o valor das prestações? Supondo que a taxa aqui, nesse caso, seja 2% ao mês. Então, necessariamente, eu tenho que pegar esse valor, trazer para o valor presente, esse valor trazer para o valor presente e esse valor trazer para o valor presente. Eu poderia fazer essa conta na mão, igual na aula que a gente fez, né? Ou a gente poderia fazer, né, na aula seguinte, eu apresentei para vocês o fator, que é esse fator aqui de valor presente, né? Ao invés de calcular N vezes aqui, isso aqui é uma PG, e a gente usa essa fórmula aqui do fator. No Excel, isso é bem mais fácil, né? A gente vai usar a função de PGTO. Vamos dar um exemplo aqui, ó. Suponha que eu comprei uma televisão nas Casas Bahia, R$2.000, para pagar de 10 vezes a uma taxa de 2% ao mês. Qual que é o valor da prestação? Deixa eu botar PGTO aqui. Bom, vou usar então essa função PGTO, vem aqui em fórmulas. Financeira, PGTO. A taxa é 2%. O número de período é 10. O VP é 2.000. Só. Estou ok. Vou ter que pagar uma prestação de 222,65. Se fosse lá na mão, eu teria que ou descapitalizar todos os 10 fluxos ou usar, né, a fórmula do fator de valor presente, né, baseado na soma dos termos de uma PG. Como aqui no Excel é muito mais fácil, basta que eu use aqui a função PGTO. Qual que é o problema dessa função? Ela assume que as prestações são iguais e sucessivas. Então, vamos dar um exemplo aqui, igual eu dei nessa aula aqui. Ó. É tudo igualzinho, x, 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 x. Suponha que a loja te deu um presente de aniversário, no mês do aniversário você não paga a prestação. Suponha que eu faço aniversário aqui em abril, prestação 4 eu não vou pagar. Ferrou, cara. Se você não for pagar a prestação 4, não dá para você usar o PGTO lá, porque ele vai considerar que cada mês que passa,
você vai pagar X. Por isso que eu preciso explicar a matéria sem o Excel por enquanto. Preciso explicar como é que você faz a conta na mão. Depois vou te explicar como é que você faz usando uma fórmula de fator, para depois eu te passar o Excel. Porque aqui nesse caso, suponha que não tem esse fluxo aqui. Então eu tenho que dividir o problema. Vou calcular essa parte primeiro, vou calcular essa parte segundo, depois vou juntar os dois para equalizar aqui com 10 mil, que é o valor presente. Então, é muito top essa fórmula, show de bola, mas você só pode usar ela quando os pagamentos forem sucessivos e iguais, né? Cada um no seu período N, né? E os mesmos valores sempre. Aí você pode usar, essa fórmula vai ajudar bem. Uma última função que eu vou passar para vocês de Excel é uma função que, na verdade, vocês nem aprenderam isso em matemática financeira, vocês vão aprender isso em gerência de investimentos, né, uma matéria mais para frente, chama VPL. Né? O que significa VPL? VPL significa valor presente líquido. É muito parecido com o PGTO. Como é que funciona a fórmula de VPL? Suponha que eu tenha, igual esse fluxo aqui, eu tenho 6 pagamentos iguais de X e a taxa é 5% ao mês. O que o VPL vai fazer? Se eu sei o valor de X, eu vou trazer todos esses fluxos para o tempo zero, vou somar eles todos e vou ver quanto que dá. Por isso que a função chama valor presente líquido. Mas líquido do que, Davi? Líquido da taxa, né? Então, é como se aqui, X, se eu trouxer para cá, como a taxa é 5%, vai ser menor que X. E eu faço isso com cada um, né? Vou dar um exemplo aqui. É muito comum você usar a VPL para conferir conta de banco, né? Quer ver? Vamos dar um exemplo seguinte. Você comprou um carro, o carro custa 40 mil, e o cara lá da concessionária falou o seguinte, ó, você vai pagar uma entrada, 30 dias, você vai pagar 5 mil, depois você vai me pagar 12 parcelas de, vou botar aqui, 4 mil. Você vai falar com ele assim, beleza, mas quanto de juros você está me cobrando? Suponha que ele fala o seguinte, eu estou te cobrando 1,5% ao mês de juros. Aí você fica com a pulga atrás dele, será que o cara está me cobrando certo? Como é que faz para eu conferir essa conta? Aí, se você usar uma função de VPL, tem como você dar uma conferida. Como é que você faria? É como se a gente estivesse montando, né, o diagrama aqui, ó. Deixa eu copiar aqui para a gente fazer. Seria uma coisa mais ou menos assim, quer ver? Seria alguma coisa parecida com isso aqui, ó. Vamos supor que o carro aqui custa 40 mil, VP, né? Aqui você tem que pagar uma entrada, com 30 dias de 5 mil. Depois você vai pagar cada período, né? Então, 12 parcelas depois de 4 mil. Né? Então, 4 mil aqui, 4 mil aqui, até chegar 12 parcelas, né? Mais 12 parcelas. Olha que doideira aqui. Aqui o valor é diferente, não dá para usar o PGTO, né? Aqui é um valor, aqui é outro, né? Então, como é que eu faria essa conta? Existe essa função, né, que chama VPL, vamos chamá-la aqui, ó, fórmulas financeira. Vai ter aqui, ó, VPL. Aí aqui, olha só que interessante. A primeira informação que ele te pede é a taxa. Bom, como o cara me falou que a taxa é 1,5, então vou colocar 1,5. Qual é o valor que você vai pagar? O primeiro valor que eu vou pagar vai ser de 5 mil. Então, vou pagar 5 mil. O valor 2, 4 mil. E aí eu posso colocar quantos valores eu quiser. Então, se a terceira prestação fosse 3 mil, no dia do meu aniversário eu não pago, aí você pode fazer do jeito que você quiser. Então, vou colocar 5 mil e vou colocar 12 prestações de 4 mil. Pode ir descendo, ele vai colocando. Só ver que eu colocar certo.
São 12 fora os 5 mil, né? Então vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Quando você vai dar OK, pronto, deu OK. Na verdade, o valor presente líquido, né, é 47.900. O que isso significa? Significa dizer que para você pagar isso tudo que você está pagando a uma taxa, né, que o cara te falou que é 1,5, o carro que você comprou deveria valer 47.911,35. Na verdade, o carro vale 40 mil. O que isso significa? Significa dizer que o cara está te enrolando. Né? Na verdade, ele está te cobrando um valor maior. Vamos ver se fosse 2%. Bom, se fosse 2%, vou trocar a taxa aqui. Se fosse 2%, vou colocar aqui. Mesmo assim, ó, o carro deveria valer 46 mil. Né? Eu vou aumentar que se fosse 3, 43, se fosse 4, opa, já está chegando perto. Seria mais ou menos 4,3, quer ver? Olha lá, então, a taxa real que o camarada está me cobrando do carro é uma taxa de 4,3% ao mês, e não uma de 1,5%. Então, é muito além, né? Essa função é muito usada em análise de investimento, mas no âmbito da matemática. Oi? Professor, eu não sei se só parece que a tela saiu do Ah, tá. Excel. Obrigado. Voltou? Voltou, agora voltou. Então, quando, na verdade, o cara fala assim, financiei a 1,5% ao mês. Na verdade, o carro deveria valer 47,9%. Então, o cara está me passando a perna. Não é só para isso que a forma de VPL funciona, né? Ela funciona para a gente analisar investimento, né? Como assim, Davi, analisar investimento? Suponha que você vai, sei lá, montar uma lanchonete. Você vai gastar 40 mil hoje, então você põe a setinha 40 mil aqui, e põe quanto que a lanchonete vai faturar, né? Vai te dar de lucro mês a mês, para você ver a uma determinada taxa, né? Que lá em gerência de investimento a gente vai chamar de taxa mínima de atratividade, né? Vale a pena você abrir ou não o empreendimento. Então, é muito usada essa função em análise de viabilidade, né, econômico-financeira de projetos. Mas para esse caso de matemática financeira, né, um caso mais talvez comercial, seria uma fórmula importante para a gente conferir se de fato, né, o que está sendo cobrado aqui lá pela loja é de fato o que a gente está pagando aqui. Então, né, isso aqui é um extra, né, não vou cobrar de vocês do VPL, só passei isso aqui porque vocês certamente vão usar isso aí mais para frente aí no curso, né, quando for aprender aí gerência de investimentos. Ok? Então, pessoal, vou passar aqui então para... Alguém tem alguma dúvida? Deixa eu passar aqui para HP12C. Quem não conhece ainda, né? Nunca abriu, você digita no Google aí, emulador da HP12C, ele vai te dar um emuladorzinho aí real, tem tamanho real de uma calculadora financeira, né? Vou explicar aqui como funciona basicamente uma HP12C. Isso aí, se ninguém tiver dúvida, eu já vou encerrar a aula. Bom, vamos só explicar basicamente o funcionamento da HP12C aqui em termos de botões, né? Primeira coisa, essa parte de cima aqui, ó, esses 5 botões da esquerda aqui, na parte superior, são os botões de juros compostos, né? N equivale ao N-per aqui, né, do Excel. N é o número de períodos. I é a taxa, equivale a essa função aqui.
PV, né? Como a máquina é da HP, ela está em inglês, então é a tradução de valor presente, né? Present value. Então, que esse PV aqui é o VP do Excel. Esse FV é o VF do Excel. E o PMT é o PGTO, né? Aqui em português, de pagamento, né? Em inglês é payment, então é PMT. Então, esses 5 botões, eles desempenham as mesmíssimas funções do Excel, só que você digita isso direto na calculadora, né? Então, vamos dar um exemplo? Aquele mesmo exemplo aqui que eu dei, né? Deixa eu diminuir aqui. Vou dar um exemplo aqui que é o seguinte, ó. Fazer aquele mesmo exercício aqui. Vou ter que diminuir um pouquinho mais. Diminuir isso aqui também. Então, vamos lá, ó. Eu vou fazer esse exercício aqui, ó. Comprei uma TV de 2.000, uma taxa de 2%, para pagar de 10 vezes, né? Na verdade, peguei um empréstimo de 2.000, uma taxa de 2%, durante 10 meses, quanto que eu devo pagar no final. Vou fazer todas essas variáveis aqui na máquina. Primeira coisa que eu orientaria na HP, você entender que como funciona na HP, ele é diferente, né, de uma máquina comum. Se eu quiser fazer 2 mais 2, numa máquina comum, eu ponho 2 mais 2. Né? Na HP, ela entende cada comando para ela parar, por exemplo, você está digitando 2. Você quer parar e fazer uma operação, você dá um Enter. Então, ela parou no 2. Aí você digita o segundo termo, né? Por exemplo, 2 de novo, e aí você põe o operador. Né? Então, você põe 2 mais 2, você vai fazer assim. E o botão que apaga, né? É esse botão aqui, CLX, né? CLX é Clear X, né? Apague o X. Então, você clica aqui, ela zera, como se fosse aquele botão CE, né? O Czinho da calculadora normal. Então, como é que funciona aqui? Aqui eu vou fazer da mesma forma. Ó. Suponha que eu quero calcular o VF, né? Então, vamos fazer aqui o VF de novo. Não sei quanto que é. Aí aqui eu começo a digitar, ó, 0, 2.000. Então, boto 2.000, vai ser o VP. Então, digito 2.000, Enter, né? Para parar o registro. Vou colocar o PV, que é o VP, beleza. 2%, né? Vou colocar o 2. Vou colocar o I, né? A taxa. 10 é o N, então 10, Enter é o N, e vou pedir o valor futuro. O valor futuro vai dar exatamente o mesmo que deu lá, 2.437,99. Perceba que aqui, da mesma forma que no Excel, ele dá o sinal invertido em relação ao PV. Como eu botei o PV 2.000 positivo, ele me dá o VF negativo. Vou zerar, então clico aqui. A HP, ela tem, você já viu que ela tem 2 botões aqui, um laranja e um azulzinho, né? O botão laranja é para acessar as funções que estão escritas em laranja aqui, e o azulzinho para acessar as funções azuis aqui. Perceba que aqui tem um grupo aqui, ó, que chama, deixa eu aumentar aqui, que chama Clear. Não sei se está dando para ler, acho que está, né? Clear. Então aqui é só para eu apagar, né? Então, por exemplo, eu quero apagar o que está armazenado de somatório, eu clico aqui, F, isso. Quero apagar o que está programado, né, de programa, clico aqui. Quero apagar o que está na parte financeira, porque se eu digitar PV aqui, ó, vai voltar o que eu já tinha feito, o último problema. E ele não pode armazenar nada. Então, eu venho e apago aqui o Clear Fin, o que está no financeiro. Então, se eu digitar o F e apagar aqui, pronto. Agora, se eu botar PV, não tem nada, ele apagou tudo. FV ele apagou, o I ele apagou. Então, eu preciso limpar a memória financeira dela através dessa tecla aqui, ó, Clear Fin, né? Então, vamos fazer aqui o segundo. Agora, suponha que eu quero calcular o valor presente. Então, eu tenho o valor futuro, quero saber quanto que é o valor presente. Então, eu venho aqui na máquina, né, vou começar pelo valor futuro, ó, 2437,99,
Enter é o valor futuro, 10 é o N, né? O I é 2 e eu peço o valor presente, ele vai me dar os mesmos 2.000 que estava lá. Vamos fazer agora com a taxa? Vou zerar, vou apagar a memória de novo, apaguei. Agora vou fazer, ó, 2.000 é o VP, N é 10, o VF é 2437,99. Aí, para você mudar o sinal, né, tem uma tecla aqui que chama CHS, né, é de Change Signal, né. Então, vou mudar o sinal, então vou colocar negativo e vou colocar FV e vou pedir aqui, qual que eu fiz aqui, gente? O I, né? O I vai ser 2. E vou fazer o N por último. Vou limpar a memória. Vou pagar 2.000 de PV. 243799 menos é o FV. O 2 é o I. E eu vou querer o N. Ele vai me dar 10. Então, as 4 funções aqui, eu posso fazer só usando esses 5 botões aqui. Bom, mas o que tem, né? Vamos explorar um pouquinho mais a máquina, né? A grande função dela são esses 5 botões aqui de cima. Esse botão, como eu falei, serve para trocar o sinal, né? Aqui tem 1 sobre x e y elevado a x. Isso aqui a gente usa quando a gente quer fazer um cálculo, né, de uma raiz que não é raiz quadrada, né? Vamos dar um exemplo aqui. Suponha que eu tenho um problema que é o seguinte, né? Calcule, por exemplo, calcule a taxa mensal de uma taxa anual de 15%. Calcule a taxa efetiva mensal de uma taxa anual de 15%. Suponha que o problema seja esse. Como é que eu faria esse problema na mão, né? Como eu quero uma taxa mensal, então eu vou fazer 1,15 elevado a 1/12. Vou tirar a raiz 12ª de 1,15. Como é que eu faço isso na máquina? Bom, você quer tirar a raiz 12ª de 1,15? Então, você vai pegar 1,15. Então, vou botar aqui, ó. Vamos zerar. 1,15. Agora, eu quero elevar a 1 sobre 12. Então, eu dou um Enter. Beleza. Agora, eu vou botar o 12. Vou dividir ele por 1. Ó, 1 dividido por 12. Né? E depois, vou elevar ele YX. Então, deu o mesmo valor, 1,01. Você fala, Davi, só tem 2 casas decimais. Como é que eu aumento as casas decimais? Você pode usar a tecla F e o número de casas que você quer. Por exemplo, quero 4 casas. Então, vou colocar F, 4 casas. Ah, eu quero 6 casas. Vou colocar F e 6 casas decimais. Aí, quando você quiser, se não quiser nenhuma, vai botar só a medida que você for colocar aí. Então, ó, já vimos essas 2 teclas. Essas 5 aqui de cima, essa aqui. Essas teclas aqui, elas são mais... Pode ver aqui na parte laranja, né? A gente usa para depreciação, não é o caso. Nós não estamos aprendendo isso aqui agora. E isso aqui para cálculo de título, né? Resgate de título, de bônus, por exemplo, né? De título de tesouro e tal. Isso que também a gente não vai usar nesse primeiro momento aí. Mais uma coisa importante, né, que eu queria falar, essas 2 teclas aqui, ó. STO e RCL. STO é de storage, né, que é estocar em inglês, né? E RCL é de reclear, quando você quer, como é que eu posso falar? Retornar o que está estocado, né? Então, vamos dar um exemplo. Como é que a gente poderia usar essas 2 teclas? Suponha que eu tenho um problema que é o seguinte, ó. Eu peguei um valor presente lá põe aí de R$2.000. Eu combinei de pagar, né, a parcela 1 R$1.000, a parcela 2
R$ 800 e a parcela 3, R$ 500, uma 2% ao mês, por exemplo. Na verdade, é o contrário. Eu quero saber qual é o valor que eu tenho que pegar emprestado. Então, suponha que o banco me ofereceu esse empréstimo aqui. Ó. Você vai me devolver 1.000 no primeiro mês, 800 no segundo e terceiro, 500 no terceiro, a uma taxa de 2% ao mês. Quanto que você vai pegar de emprestado hoje? Isso aqui é um problema de anuidades, né? Só que cada prestação é um valor diferente. Então, não dá para eu usar, por exemplo, nem o PGTO do Excel e não dá para eu usar o PMT, né? Como cada prestação é diferente. Então, eu posso, como são poucas parcelas, eu vou calcular uma a uma, né? Então, eu vou fazer essa aqui uma, essa aqui outra, essa aqui outra. Para eu não ter que escrever isso no papel ou colocar no computador, eu vou armazenar na própria máquina. Então, para isso que serve, né, essas duas funções aqui. Então, vamos fazer o primeiro, ó. Esse 1.000, eu vou ter que descontar ele uma vez, né? Tem que trazer ele para o tempo zero. Isso aqui, por exemplo, é o tempo zero, né? É o valor presente. Então, eu vou descontar esse valor da parcela 1 a 2% ao mês, esse valor 2 períodos e esse valor 3 períodos. Então, como é que ficaria aqui, ó? Vamos fazer o primeiro aqui, ó. 1.000, então ficaria 1.000. Deixa eu só limpar aqui a memória financeira. Então, seria 1.000, o valor futuro, né? O N é 1, que eu só vou pular ele de período 1 período 0. O N é 1. A taxa é 2% e eu quero saber o valor presente. O valor presente desse fluxo, então, de 1.000, é 980,39. Então, é como se eu tivesse que ter que anotar aqui, ó, 980,39. Para eu não ter que anotar, eu vou armazenar na própria memória da máquina. Então, eu venho aqui, uso essa tecla STO, né, de storage, de estoque. Então, eu vou estocar esse valor na memória zero. Então, o digito é STO e 0. Pronto, estoquei esse valor lá. Posso zerar a máquina. Vou passar para o segundo valor, né, de 800. Então, vou botar 800 como... Ah, deixa eu zerar o financeiro também. Vou colocar o 800 como valor futuro. Né? O N agora vai ser 2, que são 2 períodos. A taxa também vai ser 2 e me dá o valor presente. Então, esse valor de 800 é 768,94. Agora eu vou armazenar esse valor na memória 1. Eu já tinha armazenado na memória 0, vou armazenar na memória 1. Então, vou colocar STO na memória 1. E vou fazer agora o último, de 500. Né? Então, vai ficar 500, FV, né? O N vai ser 3, o I vai ser 2 e me dá o PV. Nesse caso aqui, o valor presente vai ser de 471,16. Então, aqui vai ser 471,16. Vou armazenar esse valor agora na memória 2. Memória 2. Agora, você tem que somar os 3 aqui, né? Poderia somar aqui no Excel, ó. Vai dar quanto? 2.220,49. Agora, eu vou somar esses 3. Como é que eu faço? Ó? Aí eu uso a tecla RCL para voltar a memória. Então, eu vou digitar RCL, a memória 0. Ah lá, ele me deu o primeiro valor. Enter, RCL, a memória 1. Me dá o segundo valor, me deu esse. Vou somar os dois. E vou fazer chamar o terceiro termo, né? Vou colocar RCL 2. E vou somar também. Então, vai me dar 2.220,49 igual. Então, isso a gente usa essas teclas, igual a gente usa a tecla de memória de calculadora científica. Né? Só que aqui a gente pode usar N memórias aqui, tanto para armazenar quanto para voltar, né? Para dar a restaurar a memória aqui. Ok? Então, pessoal, ó, isso aqui é teclado numérico, a gente já sabe, isso aqui os operadores. O Enter para você sempre colocar antes da operação. As 5 teclas financeiras, essa tecla de mudar o sinal, essas duas, né, tanto de expoente quanto de fração, e as teclas aqui que a gente apaga as memórias da máquina. E essas duas, né, de
de armazenar valores numa memória e de retornar. Essas duas coloridas para acessar as funções. Fora isso, né? Existe um azulzinho aqui, ó, deixa eu aumentar aqui, ó. Um azulzinho aqui de raiz quadrada aqui, né? Então, se eu botar aqui, por exemplo, 9, qual é a raiz quadrada de 9? 9, clicar o G, que é o azulzinho, e esse aqui vai me dar 3, né, que é a raiz quadrada. Tem o logaritmo, né? A gente chega a usar logaritmo em algumas partes da matéria. Ah, me dá o log de 1,45, você põe 1,45, dá o Enter e coloca essa função aqui. Tem coisa aqui que a gente não usa, né? Integral, por exemplo, né? Essa questão de datas aqui, transformar dia, mês em ano. Isso aí é uma coisa, né? Na verdade, não vale a pena, né? Você faz isso numa planilha mais rápido. Bom, de HP era isso, né? Eu quero saber se alguém tem alguma pergunta, né? Tanto de Excel quanto de HP. Espero que ajudem vocês tanto a fazer os exercícios, né? Lembrando que se você for fazer uma prova de concurso, você não pode usar nem isso, nem isso. Então, você tem que usar as fórmulas, né, de fatores, aquelas fórmulas que a gente aprendeu. Mas, em caso contrário, né, para o trabalho, para o dia a dia, você pode tanto usar HP quanto a planilha. Ok, pessoal? Quero saber se alguém tem alguma dúvida. Se não tiver, eu já vou parar a gravação aqui.